Olá pessoal, aqui é o professor Igor. Na webconferência de quarta-feira, eu fiquei de corrigir um exercício que ao final da aula ficou muito apertado o tempo. Eu também tive um probleminha no exercício, então eu fiquei de corrigir esse exercício numa videoaula e mandar para vocês. Então eu vou fazer a correção dele agora, que era para ter sido feito na aula da webconferência e acabou não dando tempo. O exercício a gente vai elaborar ele em relação a esse banco de dados, né, onde eu tenho disco, gravadora, gênero, tipo de disco, faixa musical, música e artista. E o exercício que a gente vai estar resolvendo é esse daqui. Então eu tenho que criar um procedimento armazenado com o nome de show disco. Então esse procedimento ele vai receber como parâmetro de entrada o número do disco. E ele vai ter que retornar o título do disco, a descrição do gênero, a descrição do tipo do disco e o ano de produção, o nome da música, né, e o nome dos artistas que participaram de cada um. Então, assim, esse exercício aqui, a gente vai ter como entrada o disco e a gente vai ter que exibir essas informações. Então, simplesmente a gente vai ter como resultado do procedimento um comando SQL. Então vamos lá, para a gente montar esse exemplo, vamos no MySQL. Eu vou ensinar na linha de comando para o pessoal que tiver dúvida e quiser utilizar lá, porque às vezes pode ficar mais complicado por causa do delimiter, né? Que a gente tem que trocar o delimitador. Apesar de estar bem explicado na apostila, pode ter alguém que se confunda. Então vamos lá, eu vou colocar aqui no client, vou digitar a nossa senha. Beleza, então eu vou usar a aula que eu tenho já essas tabelas montadas, né? Aula 6, beleza. Se eu colocar aqui um show tables, ele vai me exibir as tabelas que eu tenho disponível, né, no banco. Como a gente pode ver, confere com as tabelas que a gente exibiu lá no modelo. O que a gente vai fazer agora é montar o procedimento. Então, o procedimento é como eu posso ter vários pontos e vírgulas dentro do procedimento e eu quero escrever uma linha embaixo da outra aqui no MySQL. Para a gente poder estar escrevendo o procedimento sem que o ponto e vírgula já finalize o comando, né, que eu possa dar um Enter e continuar digitando mais comandos depois do ponto e vírgula, e só ao final de digitar todo o procedimento e confirmar todo o comando, eu posso modificar, né, esse delimitador. Então, para modificar ele, eu vou colocar o delimiter, né, que é o comando, e vou trocar ele para barra barra. Então, como a gente pode ver agora, ó, o ponto e vírgula ele não finaliza mais, né, o comando. Para finalizar, eu tenho que colocar as duas barrinhas que eu troquei lá e ele finaliza o comando. Então vamos lá, para a gente poder resolver o problema, primeiramente a gente vai criar o nome do procedimento, né? E vai receber um parâmetro número do disco. Então vou escrever esse comando aqui. Então vou colocar aqui, né? Create procedure. Vou colocar aqui o nome do procedimento, show underline discos. Vou colocar discos aqui só para ser um pouco diferente. E vou colocar assim, o parâmetro ele vai ser de entrada, então eu vou colocar in. Se ele fosse um parâmetro de saída, que fosse resultar num valor para o SQL, ele teria que ser out, né? Mas como ele é de entrada, ele é um parâmetro in. Vou colocar o nome da variável que ele vai ser, esse parâmetro de entrada vai ser identificado dentro do procedimento, né? E vou colocar o tipo dele, que vai ser do tipo inteiro, ok? Então, ó, vou dar um Enter e vou continuar a digitação. Para iniciar o código do procedimento, a gente vai colocar o begin, que ele é utilizado para a gente identificar o início do procedimento. E agora a gente vai começar a fazer a digitação do SQL. Os campos que eu quero vai ser o título, a descrição do gênero, a descrição do tipo e a ano de produção. Eu vou dividir o comando em dois comandos SQL, né? A gente poderia até colocar tudo em um comando só, mas a gente ia ter uma grande repetição de dados e o SQL ia ficar muito grande. Então eu vou colocar em dois comandos, separar o resultado em dois comandos, até para ficar mais fácil de vocês entender como que o procedimento ele dá como resultado esse SQL, né? E que pode ser mais de um comando SQL num só procedimento.
Então, vamos fazer o SQL, select, né? Aí eu vou colocar os campos que eu quero, título, vírgula, descrição, gênero, vírgula, descrição, tipo, vírgula, ano, produção, certo? E agora eu vou dar um Enter e vou colocar de quais as tabelas que eu vou buscar esses campos que eu quero. Que vai ser from, né? Aí eu vou colocar disco. Eu vou renomear a tabela para D, para depois facilitar eu fazer a condição where embaixo, tá, gente? Eu vou colocar vírgula, gênero. Vou colocar como o nome G também, renomear. E vou colocar o tipo de disco, né? Que é a outra tabela que está faltando e vou colocar ela como T. Beleza? Então vamos fazer a condição where agora. O where, né? Aí eu tenho que relacionar a tabela disco, gênero e tipo de disco. Eu tenho que relacionar todas essas colunas para mim poder finalizar o SQL. Então eu vou colocar ó, D. D por quê? É o nome do disco que eu coloquei, eu renomeei. Eu poderia colocar aqui disco e o nome da coluna. É só para facilitar, né, a digitação, simplificar, eu coloco D ponto e vou colocar o nome da coluna, ID gênero, né? Foi igual a G ponto ID gênero, né? É a chave estrangeira que a gente tem entre as tabelas. Se a gente for analisar lá o nosso modelo, vai estar assim também. Aí eu vou dar um Enter aqui para ficar mais elegante o comando. Vou colocar um end e vou colocar d.id tipo, né? Tipo igual, né? Estou relacionando a tabela disco agora, né? Com a tabela tipo. t.id tipo, né? Beleza, quando eu termino esse comando, vocês notam que eu já relacionei a tabela disco com gênero e disco com tipo. Agora o que a gente vai fazer é botar a condição desse parâmetro que está entrando aqui, ó. Então como que eu faço isso? End, aí eu quero nr disco, né, que é o número do disco, foi igual ao número que é o nome da variável lá em cima, ó, underline disco, que está entrando aqui dentro. E vou colocar o ponto e vírgula. Por isso que eu preciso trocar o delimitador. Porque se eu não trocar o delimitador, quando eu der Enter aqui, ele vai finalizar o comando e vai dar um erro, porque o comando do procedimento ainda não está totalmente montado o SQL. Então eu vou dar um Enter e ele vai pular para a próxima linha, porque ao finalizar esse comando SQL, eu quero poder fazer o outro comando SQL também, né? Eu vou colocar dois comandos SQL num único procedimento. E todos eles vão ter como base essa variável nr_disco, tá, gente? Então vamos lá. O próximo comando que eu vou querer fazer, eu vou querer pegar o título, né, e o nome do artista, que está lá na nossa faixa musical, né? A gente vai ter que relacionar as tabelas faixa musical, música e artista para mim pegar esses campos, né? Então vamos lá, eu vou colocar aqui um select título, música, vírgula, nome artista, né? Aí esse já é o segundo comando SQL, eu vou colocar um from. Aí as tabelas que eu vou relacionar é faixa musical e vou colocar, renomear ela para F, vírgula, música, vou colocar com o nome de M. E a gente vai fazer também a tabela artista, né, que vai ser o nome de A. Agora eu tenho que relacionar esses caras. Where, né? Qual é o primeiro que eu vou relacionar? Vai ser a faixa, né? F.nr disco. Deixa eu fazer esse daqui por último, né? Eu vou fazer esse aqui por último só para a gente ver. Vou fazer primeiro o relacionamento das tabelas. Vou colocar F.nr música igual, né, a m.nr música, né, que é a chave estrangeira lá. End,
Aí eu vou colocar f.id artista igual a a.id artista. ID artista, ok, certo. Então, nesse momento, eu já relacionei as tabelas. Agora, eu vou colocar o parâmetro de entrada lá em cima. Vou colocar um end, né? E vou colocar lá f.nr disco igual a número, né? Vou colocar aqui de novo, número underline disco. Então, eu estou colocando o relacionamento com o número do disco, que é a variável que vai entrar aqui de cima. Beleza? Então, nesse momento, a gente já fez todo o relacionamento entre as três tabelas que eu vou precisar para o comando, mais o parâmetro de entrada da função. Beleza? Então, agora eu só vou fazer uma ordenação aqui. Vou colocar um order by título música, vírgula, nome do artista. Beleza, agora o ponto e vírgula ele finaliza o comando, né? Esse comando SQL. Mais uma vez eu ressalto a importância do delimiter para mim poder fazer isso, tá? Então assim, é importante a gente fazer aquela troca, senão eu não conseguiria emitir dois comandos SQL dentro desse procedimento, né? Bem, feito isso, nosso comando está pronto, eu vou dar um end, né? Que é justamente para finalizar o begin aqui em cima, e vou finalizar o comando com um barra barra que vai finalizar o nosso exemplo aqui. Aí quando eu dou um enter aqui agora, ele vai gravar a nossa procedure, né? O procedimento está gravado. Se a gente vir aqui, deixa eu dar um select lá na tabela discos agora, né? Asterisco from discos, né? Opa, por que deu errado? Porque o delimiter está diferente, né, gente? Então vamos lá. Deixa eu dar um show. Não é o barra barra. Disco select. Asterisco from disco, né? O nome da tabela. Vamos olhar o número dos discos que tem. Então eu tenho o número do disco como 1099. Então vamos executar o procedimento que a gente criou, que é show discos. Então vamos lá, show discos, né? Mas só que para mim executar um procedimento aqui dentro do MySQL, eu tenho que colocar a função cal, né? Show discos. Aí aqui eu vou colocar o número do disco aqui, certo? Que vai ser o 1099. Certo? Vou colocar o delimitador, que é o barra barra, no caso que está trocado, e vou dar um enter. Show underline discos, né? Estava querendo ver se vocês estavam espertos aí. Olha lá. Nesse momento ele mostrou o primeiro SQL que a gente montou lá no procedimento, que é esse primeiro aqui, ó. E logo abaixo aqui, ó, ele mostrou o segundo SQL, que é aquele outro relacionamento que a gente fez. Então, gente, o primeiro exercício aí está resolvido, beleza? Vamos partir para o próximo então, gente.